A importância fundamental da leitura e o quadrinho como uma excelente via de acesso. Fala sobre isso após a vinheta. E aí pessoal, tranquilos, a ganhar na área, galera, com mais um vídeo, pessoal. E nesse vídeo aqui, turma, como eu falei na chamada, vamos falar um pouquinho sobre a importância do hábito da leitura, né? O quanto que a leitura é fundamental, galera. Não só a questão da leitura, mas também e principalmente a questão de saber interpretar aquilo que está lendo, né? Ter a devida interpretação e a compreensão daquilo que está sendo lido, né? Isso daí é de fundamental importância, tá, galera? Eu também queria trazer esse assunto aqui, pessoal, porque, infelizmente, ainda existe um certo preconceito para com os quadrinhos, tá? E a leitura de quadrinhos, né? Infelizmente, a gente ainda vê isso por aí na sociedade, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu trabalhei como vendedor na livraria Cultura, né? E enquanto vendedor, né, eu vi casos de pais que chegavam de maneira até inocente, né? E esses pais, eles queriam justamente o quê? Incentivar que seus filhos, no caso filhos novos, né, crianças, já queriam incentivar neles o gosto pela leitura. Porém, eles já queriam empurrar para essa gurizada, para os seus filhos, a leitura de livros, né? Livros mesmo, né? Livros sem ilustração, livros sem figura, nem nada disso, né? A minha esposa também, ela trabalhava na livraria Cultura. Afinal, minha esposa trabalhava até mais tempo que eu, né? Ela entrou antes e saiu depois de mim da livraria Cultura, né? Então ela trabalhava por mais tempo, né? E ela ficava bem naquela parte infantil ali, né? Que era a parte mais trabalhosa que tinha na livraria, tá? E então eu sugeri, não só para ela, né? Quando chegasse essa situação de pais e mães querendo incentivar a leitura para os seus filhos, eu disse para ela indicar os quadrinhos, tá, galera? Os quadrinhos voltados até para o público infantil, né? Quadrinhos do Maurício de Souza, Turma da Mônica, Ziralda, do Menino Maluquinho, né? Entre outras coisas. E também casos de adolescentes, para adolescentes, aí você indica já a leitura de quadrinhos da Marvel, DC Comics, né? Desse teor mais infanto-juvenil, né, galera? Só que aí eu percebi que muitos pais não queriam aceitar essa sugestão, por acharem que quadrinhos era bobagem, que não precisava, e que eles queriam exatamente o quê? Que as crianças, né, os filhos deles já lessem livros, né, livros mesmo. E aí nós temos um impasse aí, né? Nós temos um problema sério em relação a isso. Primeiro que existe aí por trás disso um preconceito para com a leitura de quadrinhos, o que é uma extrema bobagem, tá? Quadrinhos é leitura, cara, é leitura, e também é cultura. Quadrinhos exige também certo nível de atenção e concentração para o leitor poder interpretar e digerir toda aquela informação que ele está, né, absorvendo através da leitura dos quadrinhos ali. Então, requer também, claro, um grau, né, de concentração, né, e que a criança tenha que se ater ali ao que ela está lendo, tá? Então tem tudo isso, cara, toda essa parte positiva. E outra, os quadrinhos, eles são sim uma excelente porta de entrada para que a criança vá desenvolvendo o gosto pela leitura e daí possa vir, né, o interesse pelos livros somente com texto, né, livros somente com base de texto, sem nenhuma ilustração no meio, tá? Então, cara, esse preconceito só dificulta o interesse da criança pela leitura dos livros mais pra frente. Outro detalhe que esses pais esquecem é que, cara, a criança, ela vai muito pelo exemplo dos pais, né? Não adianta você ser um pai que quer ter um filho ou uma filha leitor ou leitora e você mesmo não ser um leitor também. Isso daí é muito difícil. Então, pais e mães que não têm o hábito da leitura dificilmente vão passar isso para os seus filhos. Claro que há exceções, né? Tem muito filho que pode querer ler por fora, mesmo não ter uma família que seja muito leitora. Ele pode adquirir esse hábito e adquirir esse interesse por vias exteriores, através de amigos, né? E interesse próprio dele de outra forma, mas não é tão comum isso, né? Então é muito mais fácil a criança, né, optar pela leitura e se interessar pela leitura quando o pai ou a mãe, ou os dois principalmente, tem esse hábito em casa, ou seja, tem uma casa onde na sala tem uma estante de livros, ou no quarto tem uma estante de livros, e aí a criança vai, né, se acostumando a ver aquela estante e começa a despertar um certo interesse em ela tirar um livro dali, destacar um livro de lá e começar a dar uma lida, se interessar por esse hábito, né? Claro que o pai e a mãe tem que ter um cuidado aí com o teor daquele livro, né? Tem que ser um livro que realmente seja adequado para a criança em sua determinada idade, né?
Mas isso quer dizer assim, ela ter o hábito, né, de ver o pai e a mãe lendo, parando um momento do dia para ler. Isso já influencia a criança a querer também se habituar dessa prática, tá? Isso é muito comum acontecer. Por exemplo, no meu caso, o meu pai, ele sempre foi muito leitor de livros, tá? Ele tinha um estante na nossa casa, ele tinha um estante na nossa casa, né, quando eu morava com eles e tal, ele sempre tinha um estante recheado de livros, principalmente livros de temática de suspense policial e Segunda Guerra Mundial, né? São temas que meu pai sempre gostou muito e ele lê ainda hoje esse tipo de livro, tá? Então, cara, eu ali na minha pré-adolescência, eu me fustigou muito a curiosidade, me incentivou muito a curiosidade daqueles livros daquela estante, cara. Então eu peguei um certo dia um livro e li esse livro, cara, e simplesmente me encantei com o hábito da leitura, me encantei com o poder que o livro tem sobre o leitor. De o quê? De trazer o leitor para a realidade fictícia do livro, né? Que pode ser fictícia ou um relato autobiográfico, tanto faz, mas é você sair de sua realidade presente e entrar no mundo descrito pelo livro, cara. Eu tenho um livro desse que até hoje eu guardo comigo, na verdade eu comprei em um sebo, eu liguei, né? Comprei pelo Mercado Livre, tem muito tempo isso, cara. O livro é justamente esse aqui, um livro de guerra, tá? Um livro violentíssimo, mas eu li esse livro na minha pré-adolescência, 13, 14 anos. Já podia ler esse livro, já não era nenhuma criança, né? Já era um pré-adolescente lá dos 13, 14 anos, que é esse livro aqui, galera. O Batalhão Maldito, de Sven Hassel. Um excelente autor de livro de guerra, cara, que tem uma narrativa poderosa, uma fluência em seu texto. Ele consegue imergir o leitor de maneira muito profunda em sua narrativa e em seu universo, né, na realidade que ele relata aqui em suas páginas, cara. Eu li esse livro aqui, galera, de uma forma tão visceral, que eu simplesmente, quando abri o livro, eu dizia, vou entrar agora na Segunda Guerra Mundial. Pá, entrava, vou sair da Segunda Guerra Mundial, fechava o livro. E me dava aquele alívio quando eu fechava o livro e me sentia seguro na minha própria casa. Esse é o poder principal da literatura, do livro, cara. É realmente transportar o leitor para dentro do mundo do autor, seja esse fictício ou um livro realista baseado em autobiografia, tanto faz isso, né? Então, galera, o Sven Hassel é um excelente autor, é um autor alemão, tá? Ele escreveu mais de um livro. Eu comprei esse depois que esse livro aqui, né, o do meu pai tava bem acabado, tava sem a capa já, a capa tava dependurada. Tanto é que depois que eu li esse livro, a capa soltou mesmo, né? Então ficou uma complicação, depois o livro se perdeu lá pela minha casa dos meus pais, quando eu morava com eles, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiquei com muita saudade desse livro, queria lê-lo de novo, reler o livro. Aí eu fui no Mercado Livre e comprei no sebo, tanto é que o livro ele tá velho já, né? É a mesma edição, cara, a mesma edição que eu tinha lido do meu pai, tá? O nome do livro aqui é O Batalhão Maldito. E aqui tem até um subtítulo aqui embaixo, né, cara? Poderoso. Até esse nome aqui, O Batalhão Maldito, cara, isso chamou minha atenção. Fiquei curioso pra ver que tipo de livro era esse, né? E aí a editora é a editora Record, né? E aqui tem, por onde passava o 999 semeava terror e destruição. Uma capa aí bem dramática, um soldado, né? Um tanque de guerra aqui, o corpo morto no chão, né, cara? Muito bom, galera. Isso aqui é um exemplo que eu digo de quando a criança, o adolescente tem pais que são leitores, né? E isso já, de certa forma, incentiva e estimula o filho e a filha a querer buscar também ler ou se interessar pela leitura. Isso é um grande exemplo, tá? Então é muito difícil aquela mãe que não lê, não costuma ler, querer que sua filha leia, que seu filho lê, se ela não dá o exemplo em casa. Principalmente quando ela quer empurrar livros, cara, somente de texto para a criançada, né? Isso é muito chato. É por isso que os quadrinhos são uma excelente porta de entrada. O que acontece? Eu separei, galera, dois quadrinhos que foram são dois dos primeiros quadrinhos super-herói que eu li na época de pré-adolescente, que foi justamente Duas Coisas que eram do meu irmão, tá? Que era essa aqui, o Incrível Hulk, número 46, que não tem capa mais, né? Desde a época que tava sem capa, fudido, né? Eu guardo até hoje, galera, como uma recordação afetiva. Isso aqui tem valor afetivo pra mim, ó. Incrível 46, que tem aquela história Assassino, que eu resenhei há poucos vídeos atrás aí, né? E essa aqui do Super-Homem, galera. Super-Homem, o mundo de Metrópolis, tá? Essa aqui também é do meu irmão, essa aqui tá com a capinha, tá bem mais conservada do que essa do Hulk, que não tem nem marcapa, nem contracapa, tá? Agora o que acontece, galera? O quadrinho, ele exerce vários, vamos dizer assim, atrativos
para prender e chamar a atenção do leitor, independente da idade que seja, né? Porque o quadrinho, o que acontece, galera? O quadrinho, por ele ter a dinâmica de texto e ilustração, texto e imagem, ele consegue, de certa forma, prender mais o leitor a atenção por conta exatamente disso, cara, por conta da ilustração e dos desenhos cadenciados formando uma narrativa. Porém, o leitor sabe que que somente, né, observar os desenhos, ele não vai ter a compreensão da história. Ele precisa ler todos os quadrinhos, no caso ele precisa ler os balões de pensamento, os balões de fala, os balões de narração. Então isso também vai dando ao leitor, né, no caso do leitor de quadrinho, toda a atenção e concentração necessárias. Então isso vai desenvolvendo no leitor, cara, esses aspectos que você vai ter, que você precisa ter muito quando você for ler um livro que só tem texto, tá? Porque o que acontece aqui? Realmente, cara, o livro, ele é a mídia mais poderosa de desenvolvimento de imaginação, né? Então, através de um livro, você precisa imaginar toda a história, precisa realmente imaginar. O autor, cara, ele dá todos os recursos narrativos em texto, né? Então você precisa montar na sua cabeça todo aquele território, todo aquele cenário, todos aqueles personagens, todas aquelas entonações do que você está falando. Então você cria na sua cabeça. Então isso gera uma capacidade imaginativa muito grande. Então, e outra, né? Para ler um livro, exige-se ainda mais um nível de concentração, porque a qualquer deslize que você perca assim, você se distrai, você se desliga da narrativa e se desliga do texto. Então, realmente, para ler livro, tem que ter ainda uma capacidade de concentração e atenção ainda maior do que nos quadrinhos, tá? Mas isso não quer dizer, pessoal, isso não quer dizer de jeito nenhum que o quadrinho seja algo que esteja abaixo do livro. Não é isso. São apenas mídias diferentes que exigem certos tipos de atenção, cara, diferenciada em níveis, tá? Porém, um leitor de quadrinho, ele pode ser muito bem um leitor de livro futuramente. É até lógico que isso aconteça, não o contrário, tá? Tem gente que lê livro e acaba não gostando do quadrinho porque ele se acostumou com aquele tipo de mídia. E também existe o preconceito. Tem gente que lê livro achando que se for ler quadrinho, ele vai meio que se rebaixar. O que é uma completa idiotice, galera. Isso é um completo preconceito bobo, tá? Outro exemplo de livro aqui, galera, que meu pai também tinha livro, Segunda Guerra Mundial, e também tinha livro sobre a questão do Holocausto, né? Uma fase bem dramática aí da humanidade. É assim, entre tantas outras que nós tivemos aí na história, né? Mas esse livro aqui, ele tá sem capa, né? Ele é bem velho, sem capa, e o livro é Inferno em Subibó, galera. Ah, você está conseguindo focar aqui? Acho que não. Mas o livro é Inferno, aqui dá pra ver, pronto. Inferno em Subibó, escrito por um dos sobreviventes do campo de concentração chamado de Subibó. Galera, esse livro também me captou totalmente, cara. A atenção, a concentração e a minha imaginação. Eu me sentia lá acompanhando, porque aqui é um livro autobiográfico, né? É o autor, né, o Stanislaw, ele não bem como é, Stanislaw Sverner, né? Isso. Aqui, ó, Inferno em Subibó, a tragédia de um adolescente judeu, tá? E aqui ele narra, cara, todo o processo, a invasão do exército alemão na Polônia, né, a captura dos judeus, né, eles sendo levados lá dos guetos, do campo de concentração. E é, cara, realmente uma ferramenta poderosa de imaginação, tá? Você consegue se deslocar para lá. Essa, na minha opinião, isso só se consegue através dos livros, tá? Essa capacidade imaginativa, você assistir lá, o livro te dá o texto e você constrói o resto, né? Não é como os quadrinhos nesse caso. Os quadrinhos te dão a imagem, né? Te dão a imagem e você... O que acontece aqui é que você no quadrinho, você tem que realmente na sua cabeça imaginar a movimentação, imaginar como eles estão falando. Você consegue no quadrinho também ter a capacidade imaginativa de construir na sua cabeça a movimentação, né, a fluidez das cenas, cara. Então o quadrinho também tem isso, né? Então é necessário parar com essa bobagem de querer depreciar uma mídia em detrimento de outra, cara. Cada mídia tem seu valor, cada mídia tem sua importância. E, na minha opinião, as HQs, os quadrinhos, são sim uma excelente porta de entrada para os livros e também não são nada abaixo dos livros, são apenas uma outra forma de você ler uma história e você se concentrar e ter que ter atenção para compreendê-la, tá? Então, na questão das crianças,
O principal problema que eu vejo são pais com preconceito bobo de leitor, muitas vezes não são leitores de livros e já querem empurrar para a criançada, os seus filhos já crianças a lerem livros que para a criançada pode ser chato, porque a criança é muito atraída pela imagem, né? A criança é muito atraída pela ilustração, né? Ela gosta de ver, por exemplo, o desenho do Superman voando aqui, cara. Então, para a criança, né, em determinado nível de idade, para ela é muito mais atrativo ver isso aqui desenhado, também voando, ela lendo nos quadrinhos aqui, do que apenas descrito numa página o Super-Homem voando em palavras, tá? Então, há essa diferença, mas não há nem nada que seja mais válido do que outro, né? É tudo com a sua devida importância, galera. Então vamos parar com esse preconceito bobo, né? Eu vejo isso por aí, gente falando mal dos quadrinhos, são pessoas que nem leem, né? São pessoas que julgam mal os quadrinhos sem lê-los, né? Os quadrinhos, eles são imenso, a diversidade de assuntos que são tratados. São quadrinhos que muitas vezes trazem assuntos muito importantes sendo debatidos. Eles têm muita cultura também inserida nas histórias, tá? Então vamos parar com isso, galera. Não é que o livro ele exige mais concentração, né, e atenção, que ele vai ser melhor do que um quadrinho, tá? São coisas diferentes, pessoal, tá certo? Então, galera, é isso aí, tá, pessoal? Mais pra frente eu vou trazer mais vídeos falando sobre meus livros, né, livros antigos. Esse daqui também, galera, eu mantenho comigo desde a época do meu pai, tá? Esse aqui em frente ao Subibol. Por isso que ele tá tão lascado aí, esse aqui eu não comprei em sebo nada, não. Esse é aquele das antigas mesmo, que eu li do meu pai lá na estante que ele tinha, tá? Eu li diversos livros do meu pai lá, cara. Livro sobre edições policial, livro sobre gangster, livro sobre máfia, né? E é isso aí, galera, tá? Quem gostou, dá uma curtida aí, dá uma curtidinha aí, tá? Pessoal, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, tá, pessoal? E digam aí se vocês também concordam comigo que os quadrinhos, eles têm que ser valorizados mesmo e oferecidos sim como uma excelente porta de entrada para a formação de novos leitores, tá? Que podem, por exemplo, perdurar esse gosto pelos quadrinhos até a velhice, cara. Eu me vejo lendo quadrinho aí na época de vovô já, e continuo lendo quadrinho. É um hábito que você leva com você, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, peça aquele like e até o próximo Aguiar Tenho Que Falar, galera.